Boa noite a todos. Guardando aqui que o Instagram chame os seguidores. Também estou gravando para o YouTube. Vamos lá. Hoje a gente vai falar sobre uma percepção, uma visão apométrica, uma visão espiritualista, sobre a questão dos desafios de viver em família, das questões que estão relacionadas aos processos obsessivos, ou que a gente já enxerga como sendo os aprendizados kármicos, os entrelaçamentos kármicos, que se tem numa família, né? Voltou? Bom, vamos lá. Vocês me escutam bem? Oi, vocês me escutam bem? Por algum motivo o Instagram está pausando o vídeo, mas vamos lá, vamos seguindo. Bom, o tema hoje é: meu familiar parece ser meu pior obsessor. Desafios dos entrelaçamentos espirituais e kármicos vividos em família, seus desdobramentos e possíveis tratamentos. E a gente vai conversar sobre isso aqui, sobre esse tema, na relação familiar e de acordo com os aprendizados aí na técnica de apometria, né? E outros processos terapêuticos que trazem aí uma possibilidade de visão, uma visão sistêmica, uma visão holística, uma visão espiritualista, sobre a questão dos desafios familiares. Eu acho que é um tema que serve para todo mundo, né? É um tema que eu acho que se encaixa bem nos desafios que a gente vive na nossa família, sendo uma família de origem, ou as famílias que a gente vai se conectando, e os outros sistemas que a gente vai se conectando aí durante nossa jornada na Terra, né? Bom, eu vou abrir depois para as perguntas. Esse vídeo, a ideia dessa live foi a gente conversar sobre a apometria, né? Eu estou abrindo a 9ª turma de apometria agora, do curso de apometria, que na verdade é um grupo muito mais além de trabalho apométrico, é um grupo de apoio também e auxílio para quem está desenvolvendo, para quem quer desenvolver a sua sensibilidade, ou para quem já sente que tem uma sensibilidade, mas não se encaixa muito bem, ou até consegue se encaixar na sua própria religião, mas já consegue perceber a possibilidade de um trabalho espiritual ser muito mais do que uma relação com religião. E já consegue enxergar que as questões estão relacionadas ao padrão de espiritualidade que a gente tem hoje não corresponde mais às suas expectativas ou não responde mais às suas perguntas, aos seus questionamentos. Esse grupo ele é feito como um grupo de apoio a partir dos estudos da apometria, né? E muito mais até do que o estudo da apometria, tendo a apometria como base, uma compreensão das relações, dos desafios humanos, e que eu faço a conexão com o mundo terapêutico, com o mundo holístico, com a visão mais sistêmica, uma compreensão que não se separa da relação que a gente tem com o mundo, né? Com os desafios que a gente tem no dia a dia, com os desafios que a gente enxerga aí no mundo político, nos movimentos globais, enfim. Esse curso está muito mais relacionado a uma visão de mundo, a uma percepção do mundo. Lógico que, como eu enxergo a mediunidade, a sensibilidade espiritual, mais como uma possibilidade de autoconhecimento, de uma conexão primeiro consigo mesmo, e em seguida aí com o mundo, né? Seja ele em que dimensão for, em que plano de realidade esteja, esse curso ele ajuda no desenvolvimento, ajuda no despertar de consciência e traz aí uma visão mais ampla das questões que o desenvolvimento de uma sensibilidade, a conexão com você mesmo e a conexão com esse mundo espiritual vai trazer, né? A apometria é muito mais do que só desenvolvimento espiritual, como eu já falei, é uma perspectiva. E é um lugar de desenvolver a espiritualidade, a sensibilidade espiritual ativamente, né? Ou seja, você participando do processo. Mas vamos lá. Meu familiar parece ser meu pior obsessor. Esse assunto, ele é, como eu já falei, ele é desafiante. Todo mundo, de alguma forma, vive, ou viveu.
isso com o parente, com o familiar. E a relação que se estabelece, a percepção que a gente tem que talvez ter sobre o assunto é, primeiro, tentar compreender o que é a família. Que relação é essa que se estabelece e que pessoas encarnam e desencarnam e vão e voltam, né? Como alguns já conhecem, alguns já sabem. Por que as pessoas se conectam a outras e estão sempre de alguma forma entrelaçadas? Que lei é essa, que movimento é esse universal, que faz com que as pessoas se reconectem, se reencontram? A gente até tem uma relação mais amigável com essa possibilidade quando a gente fala de pessoas que a gente ama, né? A gente está unido pelo laço do amor. A gente se encontra, pessoas que se amam se encontram, não se perdem, não se desvinculam. E as pessoas que não se amam? E as pessoas que aparentemente não têm nenhuma conexão, não têm nenhuma relação? Como é que essas pessoas se encontram? Como é que essas almas se conectam? E por que muitas vezes, nesses reencontros ou nesses encontros, a gente se depara com pessoas tão diferentes da gente? Ou dentro de uma família com 3, 4 pessoas, 5 pessoas. Por que você é tão diferente e parece não se encaixar de forma alguma naquela família, naquele lugar, naquela experiência? Parece que você é um estranho. Por que esse tipo de coisa acontece? Por que aquele pai, aquela mãe, que em tese, né, as pessoas falam, amor de pai, amor de mãe, que parece ser uma coisa natural de acontecer, ou amor entre irmãos, é tão difícil? Por que é tão difícil da gente assumir que, nossa, eu odeio minha mãe? Caramba, meu pai foi terrível para mim. Caramba, meus irmãos, se pudessem, me destruiriam. Ou se eles soubessem como ia ser a relação da gente hoje, talvez tivessem me derrubado do berço. Por que isso acontece? Será que é um erro, uma falha na Matrix? Que tipo de coisa leva pessoas aparentemente tão diferentes a se entrelaçarem, a se conectarem por laços que a gente já enxerga como, eu acho que não é laço de amor não, aí é qualquer outra coisa menos laço de amor. Por que é tão difícil para uma mãe olhar para um filho e dizer, nossa, mas eu deveria amar esse filho? Mas se eu pudesse, eu... Enfim, não consegue, né? Por que é tão difícil esse tipo de coisa? Por que será que isso acontece? O que a gente poderia trazer de luz, de compreensão a essa questão e pelo menos de pensamento sobre, né? Eu vou falar aqui a partir de uma visão, a partir de uma percepção de uma pessoa que vem desenvolvendo a mediunidade, a sensibilidade há alguns anos e tem aí uma vasta experiência com o trabalho espiritual no espiritismo, na mesa mediúnica, na apometria, em estudos aí de outras religiões, de outras doutrinas, enfim, de outras relações espirituais que não necessariamente religiosas, né? Eu não trabalho com viés religioso, então eu não me conecto diretamente a nenhuma religião, né? Não represento nenhuma religião. Eu trabalho a apometria e o meu tratamento espiritual é a partir de uma lógica de autoconhecimento, de uma possibilidade de expansão de consciência, de compreensão das questões, sem dogmas, sem preconceitos, sem barreiras, tá? Então, a minha percepção ela é mais ampla, talvez, a partir desse ponto de vista, como eu não me limito. Então, eu consigo, talvez, enxergar essas relações a partir do não julgamento, a partir da compreensão de que são consciências, independente da relação que estabeleçam, e que necessariamente estão aprendendo, estão evoluindo. O porquê, o para quê, o motivo de estarem juntas, elas vão passar
ou a compreensão disso vai passar por uma possibilidade de percepção individual de cada consciência, e a partir dessa percepção individual, dos aprendizados individuais, isso se expande para o coletivo, que não é diferente, tá, das pessoas que nascem no mesmo bairro, na mesma cidade, no mesmo país, no mesmo planeta, né? São só sistemas mais amplos. Então, trazer uma visão, uma percepção sistêmica para essa compreensão, para esse diálogo, é expandir a relação das partes, tá? Mas eu vou explicar melhor isso aqui no decorrer dessa live. Como eu falei, eu vou trabalhar aqui principalmente e mais detalhadamente a partir de uma visão, de uma percepção espiritual, tá? Lógico que a lei do pertencimento, por exemplo, da constelação familiar, vai tratar isso a partir também de uma visão sistêmica, mas numa percepção que o Bert Hellinger trouxe dos padrões de repetição familiares, né? As consciências que são excluídas do sistema e retornam, as consciências que são incluídas por algum ato de violência, ou algum ato de amor também, para um personagem do sistema familiar, daquela família, e acabam ali se integrando e fazendo parte daquele sistema, né? Mesmo não necessariamente, originalmente, fazendo parte daquele sistema. Mas eu vou explicar melhor isso aqui no decorrer da nossa live. Bom, o que a gente enxerga, o que a gente vê muito acontecer nas sessões de apometria, por exemplo, no tratamento espiritual, é uma relação entre consciências que normalmente guardam uma jornada espiritual, uma jornada juntas, né? Independente dos papéis que viveram. E de alguma forma elas guardam algum tipo de sentimento, e esse sentimento de uma para outra, né? E esse sentimento é o que faz a conexão entre as pessoas e que extrapola a compreensão e a percepção que a gente tem em relação a tempo e espaço, passado, presente e futuro. O sentimento, ele consegue ultrapassar essas barreiras, seja ele qual for, né? Por exemplo, se você viveu uma situação muito feliz na tua adolescência, na tua infância, hoje, uma pessoa adulta, se você lembrar daquilo, se você, no momento de distração, você se conectar com aquela memória, ou estiver olhando uma foto, uma fotografia daquilo que você viveu, você se conecta imediatamente àquilo que aconteceu. Como se você voltasse a viver aquilo, é como se você voltasse no tempo e vivesse aquilo. E quanto mais profundo for o sentimento, quanto mais forte for o sentimento, mais forte vai ser a conexão. Então a gente costuma dizer, no tratamento apométrico, que o corpo ele tem um limite de tempo e espaço. Então eu não consigo me deslocar com o corpo físico, né, para onde eu quero, para qualquer estado de tempo que eu quero. Mas a consciência ela é livre disso. E assim como é para reviver uma coisa muito boa, também é para reviver uma coisa muito ruim, um trauma, uma discórdia, uma violência, uma coisa que foi bem desafiante de você viver, de vivenciar, né? Seja você aí uma criança, um bebê, se tem acontecido isso nessa fase, né? A sua consciência ela vai captar, o seu cérebro não lembra, você não tem memória completa do que aconteceu, mas o registro da dor, daquilo que foi vivido, daquele sentimento que foi vivido, ele vai permanecer. Isso forma, por exemplo, uma espécie de âncora nesses estados de tempo, então a nossa consciência consegue acessar cada parte dessa, né? Estou tentando explicar uma coisa bem complexa, tentando trazer uma leitura, uma linguagem mais simples, tá? Mas vamos lá. Normalmente, nesses processos, essas consciências que se entrelaçaram, elas se entrelaçaram a partir de uma vivência que causou algum tipo de conexão a partir de uma sensibilização de uma das partes ou das duas partes. Tenha sido isso uma coisa muito boa de ser vivida, uma coisa muito ruim. E aqui a gente pode trazer também a compreensão do Bert Hellinger na lei do pertencimento, em relação à constelação familiar, que
essas consciências se entrelaçam também por algum tipo de dor, algum tipo de sentimento que aconteceu entre elas, né? Então, como aqui a gente vai para uma visão mais espiritual, esse entrelaçamento ele acontece independente do tempo e espaço. Aquilo que foi vivido, e de alguma forma, essas duas consciências, ou mais, se entrelaçaram muito além do tempo e do espaço, né? Como eu expliquei, independente desse estado de tempo, está feita ali uma conexão, e essa conexão perpassa as gerações, a linha temporal de qualquer pessoa. Feita essa conexão, aquelas consciências entrelaçadas, elas vão se reencontrar várias vezes. Por que elas podem se reencontrar várias vezes? Por que normalmente se encontram várias vezes? Porque normalmente o aprendizado, independente de ter sido um bom aprendizado, ou seja, um aprendizado vivido com amor, ou um aprendizado vivido com dor, normalmente a gente não traz para a consciência a profundidade daquele aprendizado. E isso, inevitavelmente, faz com que a gente se reconecte. Quando é uma relação de amor, por exemplo, uma coisa muito boa que foi vivida, e existe um entrelaçamento, muitas vezes existe ali também uma relação de posse. Então, uma relação de insegurança, uma relação onde uma das partes, ou ambas as partes, acham que precisam necessariamente do outro para ser feliz. E aí esse entrelaçamento também perpassa o tempo e espaço, né? Então você acaba se encontrando novamente com aquela consciência. Quando o entrelaçamento é feito pela dor, muitas vezes existe um sentimento de vingança, existe um sentimento de ódio, e esse sentimento também, independente de ser positivo ou negativo, no caso agora negativo, faz com que essas almas se reencontrem, porque necessariamente elas precisam reviver ou ressignificarem aquele aprendizado, né? Existe uma lei de causa e efeito, né, que dá também embasamento a tudo isso, que faz com que a gente, inevitavelmente, acabe acessando o resultado de tudo aquilo que a gente está experienciando, independente de ser bom ou ruim, né? Aqui a gente não está nesse julgamento do que é bom e do que é ruim, para ficar mais fácil essa compreensão desse aprendizado. Mas independente de ser um aprendizado bom ou ruim, o que existe ali é um aprendizado, uma necessidade de reaprendizado, de ressignificação, de uma espécie de ajustamento ali naquelas consciências, onde ela possa se compreender melhor e ela possa aprender e compreender qual a relação que foi estabelecida naquele universo individual, naquele universo particular de cada um. Porque no final das contas a gente só estabelece uma relação de aprendizado profundo com a gente mesmo. Mas, ainda hoje em dia, a gente tem uma maior, talvez, compreensão das coisas, ou tem uma possibilidade ainda maior de aprendizado quando a gente estabelece uma relação de espelhamento. Então, nessa relação de espelhamento, eu ainda preciso do outro para ver o que eu não consigo enxergar em mim. Vou explicar. Aquilo que eu enxergo no outro, aquilo que eu enxergo naquela pessoa que eu amo, ou naquela pessoa que eu odeio, aquilo que me toca profundamente, toca em mim. Não toca necessariamente no outro. E o aprendizado, a necessidade de observação do aprendizado está onde está a dor. A dor está em mim, o aprendizado é meu. Quando eu começo a aprender sobre essa relação, sobre essa necessidade de espelhamento, eu começo a mudar minha relação com o outro. Eu não necessariamente preciso do outro, mas eu agradeço pelo outro estar ali para mim. Em algumas relações isso é mais fácil de enxergar. Em outras vai se tornar mais complexo à medida que a dor ou a polaridade do aprendizado for mais extrema. Uma pessoa muito carinhosa, muito amorosa, tem um parente extremamente bruto, extremamente violento. Nossa, mas não tem aprendizado, eles são completamente opostos. Opostos são iguais, vivendo em polaridades diferentes. Mas enquanto a gente está identificado com o que está sendo vivido, ou o sentimento que está sendo posto ali,
ou reagindo ao aprendizado, ou personalizando as partes, ou personificando as partes, aquilo está sempre fora, aquilo está sempre mais afastado. Então aquilo não é meu. Eu não consigo identificar o que está de fora como sendo meu. E aí eu me excluo do aprendizado. Aí eu culpo o outro, eu falo mal. Não que o outro vá mudar, necessariamente, se eu aprender que aquele aprendizado é meu. Mas a relação que eu vou estabelecer com o aprendizado, que é o que de fato importa, ela vai mudar completamente. Então, o que aquele parente, o que aquele familiar está tentando me ensinar? Ou o que eu preciso aprender a partir dele? Se a gente parar se a gente fizer o exercício de parar um pouco e se desidentificar das formas e dos personagens, nesse momento eu vou olhar para essa pessoa e tentar pegar o que é meu ali que me incomoda tanto. Só que eu tiro ele. Eu tiro ele do meu campo de visão. Fico só com o aprendizado. Para que eu tire até o personagem que está me incomodando. O que é meu ali? O que eu tenho que aprender? O que ele, inconscientemente, está me ensinando? Ou está me possibilitando aprender? O que aquele pai, o que aquela mãe, o que aquele irmão, o que aquele tio, que me trouxe um aprendizado no amor ou na dor, tem para me ensinar? Se eu tenho dificuldade de sentir, por exemplo, e eu não aprendi a estabelecer uma relação de limite em relação ao outro, porque eu não ancoro a minha compreensão, a minha percepção da vida em mim mesmo, eu acabo sofrendo, possivelmente, relações mais abusivas, relações de pessoas que tentam mandar em mim, relações com pessoas que invadem o meu espaço, ou até o meu corpo. Porque existe um aprendizado meu, que talvez eu precise ver, que é uma relação de, opa, a vida está me ensinando a dar limite, a impor limite para as coisas, para as pessoas e para as situações. E o se colocar limite, ou colocar limite para os outros, é trabalhar a sua energia é ir para dentro. Sentir-se, independente do outro estar vindo para próximo a você ou não. Então aí eu estou estabelecendo uma relação de autoconhecimento, de autoamor, de autorrespeito. Olha que interessante. Então aquilo que o outro está me trazendo, na verdade, é uma possibilidade. E que eu preciso dele para que o aprendizado chegue até mim, porque eu ainda não consigo enxergar só em mim. Eu preciso do outro. Pessoas que são muito medrosas, que têm muito medo da vida, se conectam a pessoas que são violentas, que são desbravadoras. Olha os extremos acontecendo. O extremo dá a possibilidade para a gente enxergar com mais clareza. Ou pelo menos perceber alguma coisa que incomoda muito. Quando não é tão extremo, a gente vai se adaptando, ali vai se aproximando, vai se conectando, daqui a pouco a gente está até convivendo bem. Mas de vez em quando vem uma rusgazinha e que é bom não ignorar, porque o aprendizado está ali. Né? Enfim, são possibilidades que o aprendizado traz e que a gente percebe que, independente desse aprendizado ser um grupo familiar encarnado, vivendo aqui de carne e osso no mundo material, nessa dimensão, trabalhando, vivendo aqui, o aprendizado não se diferencia nem um pouco das questões espirituais, dos processos obsessivos. No processo obsessivo, uma relação familiar, ela é muito mais complexa do que um processo obsessivo que não necessariamente parte de alguém
que já teve ou tem uma relação com aquela pessoa. Por quê? Porque a identidade, a conexão do sentimento, a conexão familiar, ela já é uma porta aberta para o acesso àquela consciência. Então, os processos obsessivos que têm questões envolvidas de ordem sentimentais, ou que são, que já foram pessoas que foram pai, mãe, e muitas vezes nem se lembram que foram, porque são tantas encarnações vivendo juntos, e ele cristalizou numa experiência de dor, são processos mais complexos de tratar, porque o acesso àquela consciência, a pessoa que está sofrendo um processo de obsessão, acaba sendo muito profundo. E normalmente, como é que a gente trabalha isso? A gente acha as polaridades. Normalmente, quando existe muito ódio, também existe muito amor. Então é muito mais fácil uma relação tentando se estabelecer pela polaridade do amor, pelo bem-querer, do que pelo ódio. Então a gente busca outras experiências onde o amor existiu para tratar a partir dessa experiência de amor. Então, assim como é muito complexo o processo, acaba se resolvendo de uma maneira muito, muito amorosa, muito bonita também. Né? Estou dando um apanhado geral sobre tudo isso aqui. Tá? Lembrando que o tema é: meu familiar parece ser o meu pior obsessor. Desafios dos entrelaçamentos espirituais e kármicos vividos em família, seus desdobramentos e possíveis tratamentos. Então eu dei um apanhado geral aqui sobre como se dão essas relações, como essas experiências acabam se repetindo, né, de consciências que estão entrelaçadas karmicamente. E aqui é importante a gente fazer um parêntese de falar sobre karma. Karma não é castigo, karma é aprendizado. Tá? E aprendizado de consciência, é autoconhecimento. Karma não tem a ver com eu fiz de um jeito, preciso pagar de outro. Karma tem a ver com aprendizado. Toda experiência, toda possibilidade de experiência, ela é aprendizado. O julgamento que a gente faz daquela experiência, ou a relação que a gente estabelece com ela, é a gente que vai decidir ou definir se ela é uma boa ou uma experiência. Lógico, quanto menos consciência a gente tem daquilo que a gente está vivendo, a gente está reagindo à experiência. E o reagir é agir novamente. Então a gente está vivendo e revivendo a experiência, vai ficar vivendo e revivendo, quantas vezes forem necessárias até a gente parar, analisar e compreender. As relações familiares, normalmente, elas são também o berço das relações espirituais. Elas são onde a gente mais se desenvolve e estabelece a maior conexão espiritual. Então são consciências, são espíritos que estão entrelaçados em aprendizado, já que karma é aprendizado, estão entrelaçados em aprendizados, em necessidade de aprendizados, e esses aprendizados, normalmente, eles são muito próximos, muito parecidos. E é por isso que na economia divina, em relação aos aprendizados, acaba acontecendo também os encontros. Faz sentido para vocês? Dá para compreender a coisa dessa forma? Então, odiar um parente ou ter uma relação de raiva com o outro, ela vai sempre ser uma relação de reação quando o outro é o outro, quando o outro, na verdade, é uma parte a ser excluída e não algo meu a ser integrado em mim mesmo. E a partir do momento que eu estabeleço, o que eu tento estabelecer uma relação com o aprendizado dessa forma, o outro já não importa tanto. Ou o que o outro me traz não me fere tanto. E é possível sentir aquilo que eu estou sentindo por ele. Porque o sentimento, ele vai me trazer o aprendizado. Ele faz vibrar em mim uma percepção de algo que precisa ser visto. É como você levou uma topada e feriu o dedo do pé. Alguma coisa chamou a atenção ali. Então você vai começar a observar, vai começar a dar atenção àquele ferimento, porque a dor vai te chamar a atenção o tempo inteiro. Não te deixe esquecer. Mais ou menos a mesma coisa. Então, se você tem parente ou parentes, pai, mãe, irmãos, que estão te trazendo esse lembrete,
essa dor, significa que aquilo não necessariamente tem a ver com eles. E até pode ter a ver com eles. Mas o que é deles, o aprendizado é deles. E o que é meu nisso? Por que a vida está insistentemente me mostrando isso? Qual é o aprendizado essencial que eu não estou conseguindo ver, que essa pessoa está inconscientemente me trazendo? E me espelhando, e me provocando dor o tempo inteiro. É possível olhar para isso dessa forma? Tira o personagem. Fica com o aprendizado. Fica com a dor. Porque o sofrimento é resistência à dor. A dor está chamando a atenção. O sofrimento é o apego à dor. É por isso que nas leis sistêmicas, o que é excluído retorna. Não necessariamente o personagem, mas o aprendizado retorna. O personagem pode voltar. Inclusive, dentro da leitura sistêmica, muitas vezes, um padrão familiar e um personagem que trouxe algum tipo de desequilíbrio e que ele foi excluído pelo sistema, ele retorna, ou o aprendizado retorna para o sistema. Ou seja, o aprendizado que importa. O personagem trouxe, porque aquele aprendizado veio para aquele personagem. Mas não necessariamente é o mesmo personagem que vai trazer o aprendizado. Outros personagens podem repetir aquilo, porque aquele sistema familiar, por exemplo, o sistema de um trabalho, de um emprego que você tem, de uma cidade, de um bairro, de um grupo que você pertence, aquele aprendizado retorna. Até porque a gente, com um padrão de vibração, com uma assinatura energética, que é o resultado final de tudo que eu vivi, ou a marcação de tudo que eu vivi, de tudo que eu experienciei, que vibra em mim, acaba atraindo o aprendizado, seja por um personagem ou por outro. É que nem quando a gente, por exemplo, a gente vê os padrões de repetição, quando a gente tem uma relação com um emprego, com o patrão, com o chefe, e a gente sai daquele lugar e entra em outro, e parece que está tudo bem, mas daqui a pouco entra um personagem naquele novo trabalho, naquele emprego, e esse personagem é quase igual ao anterior. Ou então nas relações amorosas que a gente estabelece, e que a gente, por não compreender ainda o aprendizado que aquela relação trouxe, a gente exclui o personagem. E o que é excluído retorna. E pode retornar através de outro personagem. Então a leitura é basicamente a mesma. Então, se você é o diferente da sua família, lembre-se também que os diferentes são os desbravadores. Os diferentes trazem um movimento para o sistema. Lógico que ele vai ter que passar por um perrengue, né? Se todos os personagens daquele sistema estão acostumados com aquela condição, com aquela situação, o que vai trazer o novo, não necessariamente ele vai ser muito bem-vindo no início, né? Mas é o personagem que traz o novo. E esse novo, muitas vezes, também, ele vem por uma coisa que não necessariamente é confortável para o sistema. Ele pode trazer uma dor, pode trazer um desequilíbrio, ou pode trazer uma mudança de percepção, mudança de posicionamento. Por exemplo, um personagem no sistema que resolveu ter uma outra compreensão do seu corpo, da sua sexualidade. E não se encaixa, não se enquadra nos padrões que a geração anterior, ou a geração dos seus pais, dos seus avós, compreendem como sendo normal. Aquele personagem ele vai abalar o sistema. Né? Se ele for incluído, se ele for compreendido, respeitado, e se esse personagem trouxer o aprendizado e o aprendizado for aceito pelo sistema, aquilo vai ser integrado, é uma nova informação que o sistema absorveu. Se o sistema não absorve, se exclui, um outro personagem vai trazer o mesmo desequilíbrio. Aliás, desequilíbrio não.
diferença, o diferente, uma compreensão que vai desequilibrar, que pode desequilibrar o sistema novamente, até que o sistema receba a informação. Então, nesse viés, para o sistema vai ser um desequilíbrio, até que ele integre e aquilo passe a fazer sentido para eles e o sistema possa absorver o aprendizado que aquilo traz. Lembre-se que a gente vive no mundo das formas. Então a gente se identifica pelas formas. Aquilo é bom, aquilo é ruim, aquilo é bonito, aquilo é feio, aquilo é grande, aquilo é pequeno. E a gente esquece da energia que as coisas trazem. Então, o que aprendizado está entrando no sistema? No individual, no sistema individual e no sistema familiar, no sistema coletivo. O que mais? O que a gente pode trazer sobre isso? Bom, eu acho que eu vou abrir para as perguntas aqui. Eu vou contar aqui com o apoio da Larissa, que está aqui do meu lado, que ela vai ler as perguntas, se tiver algumas perguntas. Já tem alguma pergunta aí? Bom, quem quiser perguntar, trazer aí a experiência que está vivendo, né, com seu familiar, para que de repente a gente tente integrar o conhecimento. Tá? Eu dei uma passada geral em tudo isso. Mais uma vez, integre o aprendizado, o seu aprendizado, para que aquilo que se repete, aquilo que te conecta àquele sistema ou aquele grupo familiar passe a ser vivido a partir de uma outra compreensão. Como eu falei, normalmente a gente vive as polaridades e a gente não consegue perceber a relação entre as polaridades. Ou a gente enxerga uma coisa como sendo boa, ou a gente enxerga uma coisa como sendo ruim. E dificilmente a gente consegue ver que as duas coisas normalmente são a mesma coisa. Então, muitas vezes, uma coisa que parece ser uma coisa maravilhosa, ela se repete mais à frente como uma coisa que não é muito boa de ser vivida, ou que não está sendo boa de ser vivida. Mas o aprendizado entre essas coisas é a mesma. E muitas vezes o aprendizado também em relação a um familiar, que parece estar sendo vivido de uma maneira muito tranquila, e com o outro que é muito ruim, às vezes guardam aí a mesma identidade, o mesmo aprendizado. Só que a gente está vivendo de lados diferentes. E, lógico, é mais confortável, parece ser muito mais agradável, mas não necessariamente o aprendizado é tal e qual. Então a gente vive aí na amorosidade, na tranquilidade. Tá? O que mais? Acho que eu falei tudo. Bom, eu não falei ainda do tratamento espiritual, ou aliás, do tratamento, dos possíveis tratamentos a esses desequilíbrios. Eu digo sempre que qualquer possibilidade de cura, ela é autocura. Então tudo passa ou tudo começa no autoconhecimento. Tá? É uma grande possibilidade, uma grande oportunidade. Todas as terapias, todos os processos que eu trabalho, que de alguma forma se conectam ao meu trabalho, elas têm uma relação com o aprendizado, não necessariamente tratando só a questão em si. Eu ajudo, normalmente, as pessoas a enxergarem qual é o aprendizado que está por trás daquela relação, para que ela liberte o personagem, ou liberte os personagens desse espelhamento, e integre o aprendizado que é dela. E que muitas vezes esse aprendizado, muitas vezes mesmo, ele é mais fácil de ser acessado, ou ele está mais latente, não necessariamente nessa encarnação. Às vezes você precisa entrar num processo de leitura akáshica. Né? O akasha é o nosso grande banco de dados espiritual, onde a gente acessa tudo que a gente já viveu, tudo que a gente já sentiu, tudo que a gente já se conectou, pessoas que a gente se conectou em outras existências, em outras encarnações, em outros planos de realidade. E às vezes é mais fácil acessar ou tratar a fonte do desequilíbrio, não tratando os efeitos, mas indo direto na causa. Assim como também é a apometria, né? Já que a gente está falando bem mais aqui hoje, é a apometria. E esse é o objetivo. A apometria vai buscar as relações da pessoa com ela mesma, com as experiências que ela viveu, e com esses familiares
que hoje podem ser obsessores, encarnados ou desencarnados, que é uma coisa que a gente pode falar também, daquela consciência que está passando pelo tratamento. Então, muitas vezes, o desequilíbrio em relação àquela mãe, aquele pai, aquele irmão, aquele tio, aquele parente, aquele filho, aquilo que traz o conflito, precisa ser resolvido na fonte, na causa. Então, se busca com a apometria qual é o nível de consciência, qual é a encarnação daquela pessoa que está a origem daquele conflito. Então, aquela mãe que olha para o filho e não consegue sentir amor, muitas vezes, em encarnações anteriores, ela está tratando com uma pessoa que fez muito mal a ela, que cometeu algum crime contra alguém que ela ama, que ela amava, e que hoje, naquele aprendizado do passado, precisa ser reintegrado, precisa ser amado, precisa ser visto, precisa ser aceito, precisa pertencer àquele sistema novamente, mas a partir de uma ressignificação. Então a apometria ela vai ajudar a que esse reencontro de almas aconteça. E aconteça de uma forma amorosa, de uma forma que possa perpassar, trazer a ressonância de amorosidade que a relação hoje precisa. Então a fonte do ódio, ela diminui ou cessa. A fonte do conflito, ela pode diminuir ou cessar. Energeticamente, espiritualmente. E ainda tem o ganho da consciência, que foi buscar o acesso, ou a sessão de apometria, o tratamento terapêutico com a apometria, ainda tem o ganho de consciência daquela pessoa que já vai olhar para a relação de outra forma. Não necessariamente mais pela reação, pela repetição da questão, mas agora a partir de uma compreensão, de outra lógica, girou a chave. Então ela não precisa mais viver aquilo na dor, ela não precisa reviver aquilo na dor. Então a apometria ela dá para a gente essa possibilidade, essa ferramenta de buscar na origem, de ultrapassar as barreiras do tempo e do espaço e acessar aquela frequência, aquele desequilíbrio, aquela memória que é o start daquela dor, daquele conflito familiar. Então é uma ferramenta maravilhosa, é uma ferramenta que acessa muito rapidamente, de maneira muito tranquila, não tem nada a ver com hipnose, né? Não é um processo onde a pessoa, vou passar por um processo de hipnose, o terapeuta vai achar, não, eu não trabalho com hipnose. O meu processo é sistêmico e ele predispõe, ou ele tenta acessar principalmente a questão a partir do autoconhecimento. O acesso àquela memória espiritual, o acesso àquela dor, ela tem que ser achada, ela tem que ser tratada, mas ela também tem que ser compreendida. E se não necessariamente as duas partes do conflito, as quatro partes do conflito podem acessar, pelo menos uma delas vai acessar. E sistemicamente o aprendizado se expande, se irradia para todos os envolvidos. Lógico, nem todos vão aproveitar com profundidade a mudança, mas a fonte do ódio vai cessar. Então a relação que até aquela parte que não quis ir para o tratamento, que nem quer conversa com esse tipo de coisa, ela vai sofrer o impacto da mudança. E aí para as vidas que vão vir mais à frente, não necessariamente aquela relação retorna, ou ela pode retornar de outra forma, ou não necessariamente passa a acontecer. Porque a necessidade do aprendizado já foi colhida. Não existiu só a reação, existiu a colheita do aprendizado. Então outras coisas podem vir, outras relações, mas não necessariamente aquilo. É que nem, vou trazer de novo o exemplo do emprego, você compreendeu qual era a questão que te fazia acessar, ou a relação que você estabelecia com o seu trabalho, qual era a relação de conflito que estava em você, que te fazia acessar novamente, outros empregos e outras relações que traziam o mesmo aprendizado. Opa, colhi o aprendizado, mudei a relação comigo mesmo, mudei o meu padrão de vibração. Próximo relacionamento, próximo aprendizado, vou aprender outras coisas, mas aquela não necessariamente me abala mais. E não é mais necessária que se repita. Faz sentido? Então é mais ou menos assim que acontece. Então,
A apometria, o círculo da vida, o processo de leitura akáshica, são muito bem-vindos para o tratamento dessas relações na origem, na causa, lá atrás, e não necessariamente nos efeitos. Tá? Oi, tem uma pergunta? Sim, estão pedindo para você falar sobre o curso, como vai ser, material, didática, etc. Tá, ok. Estão pedindo aqui para falar sobre o curso. O curso está abrindo hoje, né? Essa live é uma live de abertura do curso de apometria, a 9ª turma. Ele acontece com aulas online, gravadas. Você vai receber um acesso no meu site, vai acessar o conteúdo de aulas gravadas. É um curso de 4 meses, 4 meses e meio, né? Porque tem um módulo extra. É um curso de 12 módulos, cada módulo é liberado com o tempo. A partir do momento que você acessa, o que você se inscreve, você já começa a ter acesso ao conteúdo, e não só ao conteúdo, a um grupo de trabalho de apometria, e esse grupo também é um grupo de apoio e desenvolvimento, né, porque são várias pessoas que estão aprendendo ali com você, pessoas mais experientes, pessoas menos experientes. Então a gente começa a se conectar, tirar dúvidas, se apoiar, porque não é uma jornada que traz desafios, né, como todo o processo de autoconhecimento e desenvolvimento espiritual, e desenvolvimento da sensibilidade, e compreensão da sensibilidade espiritual. Então, você acessa o conteúdo, as aulas são gravadas, você começa a fazer parte do grupo de WhatsApp, e esse grupo ele troca muita experiência. Além das aulas gravadas, a gente vai ter a cada 15 dias um encontro ao vivo. Para quem está em Fortaleza, depois do 6º módulo, depois do 2º mês, já começa a poder participar de algumas sessões de apometria, sessões que acontecem presencialmente aqui em Fortaleza. Para quem está fora de Fortaleza, a gente tem sessões online de apometria também semanais. Então já pode começar também a estagiar, a trabalhar com apometria, a fazer parte do grupo, a experienciar, né, porque a apometria ela é teoria, ela é muito bem embasada. O Dr. José Lacerda, que sistematizou a apometria, ele trouxe uma leitura e uma sistematização científica ao processo de tratamento espiritual, né? Quem quiser acessar, eu dou dicas de vários livros que tratam do assunto de apometria, tá? O curso acontece, como eu estava falando agora, abrindo agora dia 18, e até o dia 30 você pode se matricular, porque o primeiro encontro tira dúvidas, que acontece a cada 15 dias ao vivo, ele vai ser no dia 1º de setembro, agosto, setembro, é isso mesmo. E aí acontece a cada 15 dias. Então, você tem de hoje até o dia 30 para fazer sua inscrição. Tá? O curso de apometria ele é um curso de compreensão das leis e técnicas apométricas, ele é um curso de compreensão das energias que envolvem e de toda a sistemática que envolve uma questão, ou as questões relacionadas ao espiritual, que a gente também vai aprender a tratar essas questões, a compreender e tratar essas questões. A minha maneira de trabalhar a apometria é uma maneira sistêmica, é uma maneira universalista. Então, eu não trago vínculos religiosos, eu conecto com várias egrégoras, e o grupo conecta com várias egrégoras espirituais, que auxiliam no processo de desenvolvimento de trabalho e tratamento. E eu trabalho com a lógica também terapêutica. Então, eu não trabalho pelo viés da religião, eu me conecto a uma consciência, ou várias consciências espirituais que vão trazer compreensões de várias perspectivas diferentes. A gente vai lidar e vai tratar com vários autores que trazem compreensões bem diversificadas sobre a questão espiritual, processo obsessivo, desenvolvimento, sensibilidade espiritual. Eu considero a questão da mediunidade ou da sensibilidade espiritual como um despertar de consciência. Para mim é uma consciência que quer se acessar em profundidade e acessar o mundo que está em volta dela, todo o contexto de vida dela. Então, a lógica do curso se inscreve, acessa o conteúdo online gravado, tem encontros a cada 15 dias para tirar dúvidas e expandir o conteúdo. E a partir do 2º mês, fechado o 2º mês de curso, curso de 4 meses, você já começa a ter a possibilidade de trabalhar
em grupos de apometria, no nosso grupo ou em outros grupos, tá? De maneira presencial ou à distância. Então, esse curso tanto serve para quem quer se desenvolver e trabalhar em apometria presencial, como também em apometria online. Tá? Mais alguma? Ok. Então, aqui eu trouxe uma percepção sobre as questões de desequilíbrios ou de conflitos familiares, a percepção espiritual sobre a questão, de como a apometria pode ajudar a compreender e tratar esses conflitos, né? E é uma ferramenta, é uma possibilidade de acesso ao seu próprio processo de autoconhecimento. Enxergar as relações familiares como grandes e bons reflexos nesse espelho que é só seu. Tá? Vou ficando por aqui. Aqui no Instagram, na conta do Instagram e no site da Oduz com Z, oduz.etc.br, tem o link para o curso, tá? Para as turmas. As turmas elas acontecem mais ou menos a cada 4 meses e ficam também abertas para quem quer acessar o conteúdo. Tá? E aí quem quiser, entre em contato comigo, tem os links aí, o acesso a mim, também pelo WhatsApp, aqui também no Instagram, no YouTube, no site, e eu fico à disposição. Quem já sentir que é hora de acessar essa realidade, essa verdade, de maneira livre, de maneira aberta, quem sentir que já é hora, uma boa porta de entrada é o nosso grupo de apometria. Tá? E o acesso a esse grupo, que é um grupo de desenvolvimento, é pelo curso de apometria. Ok? Vou ficando por aqui. Quem quiser mandar perguntas sobre essa questão, pode mandar pelo WhatsApp que eu respondo. Ok? Um abraço a todos. Beijo. Tchau, tchau.